Cheguei! Hello, hello! Eu sou a Aline Kawai. Esta é minha cara colega, senhora Jessie Lodge, casada há 14 anos, né, amiga? Não, é só 9. Ah, de onde que eu sei? Porque 14 anos de relacionamento, 22 anos de relacionamento. 22 anos de relacionamento. Meu Deus do céu, tô chocada. Como é que você conseguiu? 22 anos de relacionamento. Hello, gente. Tudo bem? Eu sempre... Quantas vezes nesse podcast eu já descasei a minha amiga Jessie Lodge e te chamei de senhorita, né? Então, não sou senhorita, né? Há 9 anos já fez agora no final do Bem ano. calculadinhos. 22 que vai pra 23 esse ano de relacionamento. Relacionamento que é o nosso tema de hoje. Exatamente. Com os nossos convidados aqui, que é a Joana e o Marcos, do Pitacos do Casal. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada por terem aceitado aí o nosso convite. A gente tá tentando trazer eles há tanto tempo, gente, vocês não têm ideia. E aí super casou de trazer eles nesse dia que a gente resolveu falar de filmes sobre relacionamento. A gente tem vários filmes aí que falam sobre relacionamento nessa listinha. E eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho do canal de vocês. O canal deles, Pitacos do Casal, eles também dão dicas de relacionamento nos vídeos, através das mídias digitais. Então, bem legal de acompanhar, bem legal. Gente. Bem Parabéns. legal de acompanhar. Sejam bem-vindos. Obrigada. É isso, o Pitacos do Casal, ele é bem amplo, né? A gente mostra um pouco de estilo de vida, rotina de vida. Então, no Instagram é mais essa parte de dia a dia, né? E no YouTube a gente dá dicas de viagens, de passeios que a gente faz. E também tem essa parte do nosso bate-papo que a gente fala de relacionamento. Então, são dicas. Inclusive, nesse mês que a gente tá gravando, foi o mês que a gente se conheceu, né? Há 11 anos. Parabéns. Enquanto a Aline ia fazendo a introdução ali, né? Eu já calculei também rapidinho, aqui, posso falar errado. 9, né? 14, 22 ou assim, 11 o nosso. 11, nosso fazão. 11 anos. Sabe que eu lembro que uma vez eu fui no evento com vocês contaram uma história super bonitinha, que tinha uma foto de alguém, que os dois estavam na foto, mas vocês ainda não tinham se conhecido. Isso, foi anos antes da gente se conhecer. A gente tem uma história, eu acho que a gente até, não sei se a gente chegou a comentar isso no vídeo que a gente gravou pro nosso canal. Isso tava um filme, hein? Já tenho mais um outro podcast sobre São muitos desencontros. A gente, resumindo rapidamente, a gente morou em Londres na mesma época, nós estudamos no mesmo colégio lá, a gente conhecia as mesmas pessoas. Gente, em Londres? Olha, saíram daqui, os dois eram daqui ou não? Eu sou de Porto Alegre, mas eu morava aqui em Floripa. Marcos eu morava aqui, eu morava aqui, sou daqui, né? E fomos pra lá na mesma época. Estudamos no mesmo colégio, mas não nos conhecemos. Gente, mas que loucura é isso? Nós conhecíamos as mesmas pessoas lá. Tipo, uma vez a gente tava conversando, ela, fulano, pô, a Suelen, dela, a Suelen. A gente conhecia as mesmas pessoas. E nós mas é muito doido isso, porque, tipo, tem dois brasileiros na mesma escola e, tipo... tinha vários, né, na verdade. Era escola de inglês. É meio que, escola de inglês, tá. É quase como tu vê gaúcho em Floripa, é brasileiro em Londres, assim. É meio... né, tem muito brasileiro lá. E depois a gente voltou, e aqui a gente conhecia algumas pessoas em comum, então por isso que tem, assim, a gente estava na mesma festa, nas mesmas fotos, assim, de fundo, mas não nos conhecemos, né, nessas oportunidades. Pra dar uma entregada na idade, a gente uma vez tava olhando o Orkut. E aí, nessas fotos de Orkut, a gente foi na mesma festa e tinha umas fotos minhas que a Jo tava de fundo, assim, mas bem do meu lado, assim. Meant to be, que bonitinho. Mas não era o momento, né? Não era o momento. Quem sabe era pra se encontrar depois, né? Isso. E falando em momentos, vocês comentaram isso, eu já gravei com eles, né, numa outra oportunidade, depois a gente deixa linkado aqui. Aproveitando isso também, segue o nosso canal, nós somos novas no YouTube, ativa o sininho para receber as notificações, fazendo a propaganda também. E falando em questão de relacionamento, eu já vou começar perguntando qual é o filme sobre relacionamento que vocês mais curtem, assim, qual é o filme, eu falei, poxa, esse filme aqui resume o que é um relacionamento. Ou um filme que vocês acham que as pessoas têm que assistir pra saber mais sobre relacionamento. Tá, é complicado isso pra mim, vou explicar por quê. Que cada filme tem uma situação, né? Um filme, por exemplo, da minha infância que eu gosto muito, mas tem um final que é muito triste, é tipo, sei lá, Cidade dos Anjos. É um filme mó bonitinho e tal, mas ele não tem um final muito alegre, assim. A gente sempre fala de Cidade dos Anjos. A gente fala bastante dele. Então, tipo assim, né, é um filme que mostra aquela coisa apaixonada a ponto de... vou dar um spoiler, o filme tem, sei lá, 20 anos, mas, né, que
um anjo resolve, né, virar um humano, tava explicando bem. E aí acontece uma tragédia, eles meio que trocam de lugar e se desencontram. Mas aquilo ali é o lance que, tipo assim, o amor é capaz de tudo, né? Ele passa essa mensagem. Então esse é um filme que eu acho legal, apesar de ter um final triste. Eu acho que ele tem essa pegada romântica. Gosto de Cidade dos Anjos, Cidade mas dos é Anjos, realmente no final... É, no final dá certo, né? No final dá certo. Que no final dá no certo. final dá certo. É um filme referência, eu acho, Cidade dos Anjos em questão de relacionamento, né? E é engraçado que na época, tipo assim, nessa época, o Nicolas Cage era um... É que hoje ele é meio meme, né? O Nicolas Cage é meio meme. Aliás, ele tem um filme agora que ele é um meme do próprio filme, né? Sim, porque então... existe, assim, uma piada que diz, Nicolas Cage, a gente tem um filme que tu vai fazer um papel de cachorro, ele aceita. Ele faz todo o filme, Por aí. entendeu? Mas o que a gente fala aqui a gente tem, eu e a Jess nesse podcast, a gente tem muitas controvérsias, né? E o Nicolas Cage, ele é sempre um debate aqui, porque a Jess adora ele, eu já acho que puta merda, filme do Nicolas Mas então, Cage. nessa eu acho época... ele um eu ótimo acho que ator, vale mas a ele pena, faz uns filmes vale a ruins às pena. vezes, né? e tipo assim, ele Não, tem... eu acho ele um péssimo ator. Você acha ele um péssimo ator? Tu acha ele Eu ruim? gosto dele, Eu não acho ele um bom ator. Mas eu acho que ele venceu, né? Ele não quis usar o nome da família lá, né? Tipo, não quis usar o nome do tio dele. Ele criou o sobrenome dele pra não ir nas costas da família e tal. E ele fez excelentes escolhas na carreira dele. Isso. Tipo Cidade dos Anjos, que levaram ele... Pô, levou ele lá pro mas tinha a Meg topo. Ryan, que também tava numa ápice, né? Tinha um época, elenco muito Aliás, bom. Assim. pra falar desse tema, se você pegar só os filmes que a Meg Ryan fez entre 1994 e 1999, a gente já ficava tem 10 vários dias filmes aqui. de relacionamento ali, com certeza. A Meg Ryan fez muita coisa. Muita coisa de relacionamento. A Meg Ryan e Julia Roberts no... Nos anos... A gente anos elencou 90. aqui uma lista, tinha vários filmes sobre casamento, mas vamos puxar pro relacionamento, porque o casamento mesmo, a Julia Roberts foi né? Sim, Teve sim, uma sim. década de 90 O ali. casamento do meu melhor amigo, noivo em fuga, até nos próprios títulos, né? Já sim, sim. tinha falando sobre relacionamento. Mas eu gosto do Nicolas Cage, assim. Eu acho ele um cara muito versátil. Ontem não, esse fim de semana eu assisti um filme dele que falava da queda das Torres Gêmeas. Acho que era as Torres Gêmeas, se não me engano, era o nome do filme. Que ele fica... não é sobre relacionamento, tá? Mas é sobre esse relacionamento também, porque ele e um colega soterrados ali nas torres que caíram, eles ficam pensando nas famílias, nas mulheres, nas famílias e tal. Então trabalha com essa parte psicológica do relacionamento no filme inteiro. E aí você fica pensando, poxa, né? O cara pode ser que ele morra daqui a pouco e não veja de novo a família dele e tal. Então... E era o Nicolas Cage, tá? Não. Eu acho que ele teve os momentos dele, mas eu acho também que ele fez muita coisa boa, mas fez muita coisa ruim também. Então acho que ele tá... Boas e péssimas escolhas, né? Ele tá ali no limite. Eu vou falar e de o seu? Deixa eu só perguntar. Vamos perguntar o da Jo. Então, assim, primeiro que gente, eu vim despreparada, porque eu sou péssima com filmes, porque eu esqueço os nomes. Então, às vezes, vocês vão falar Fala o plot e a gente vai tentar adivinhar. Vocês vão falar um filme, e talvez eu tenha assistido, eu tenho que perguntar pro Marcos. Ela é assim, porque às vezes a gente começa a ver um filme e ela fala, eu nunca vi o filme. Deu assim, tu já viu? Já viu comigo? Aí ela tem que ver um pouquinho pra, já vi esse filme. Daí ela... Mas eu não lembro dos nomes, enfim, né? Mas o Marcos vai saber dizer aquele filme. Eu acho que a gente comentou na gravação que a gente fez lá, como é que é aquele do... Do Noah? Isso. Tu lembra o nome do filme? Dos mais clássicos ali. Eu esqueço o nome, viu? Scarlett História de um Johansson. Casamento. História de Casamento. Esse filme. Com o Adam Driver, né? Ele é um filme... Isso. Ele é um filme muito bom também. É um filme que tem todo um drama ali. A gente até discutiu o lance de classe social, né? Sim, ele tá na nossa listinha aqui. História de um Casamento. Esse filme é bem recente, inclusive. Não é esse. Não é esse. Não é o... Tu tá falando que um que é separação, divórcio. Tu confundiu. tava pensando tu falou nesse também. Que é com um cara lá que fez Star Wars. Eu sou péssimo pra nome de ator. O Adam Driver. Mas não é esse. Ele, não é Não é esse aí. Não, é um loirinho, é um loirinho. Que ele tem... a história... Vou meter spoiler. A história é que ele tá a esposa dele tá com Alzheimer, daí ele passa a história toda contando uma história pra ela. É com a Julianne Moore. Eu não lembro o nome. Que ele leva ela pra morar numa é o Diário praia. de uma Paixão, não é? Do Nicholas Diário de Spark. uma Paixão. Não, é a Rachel McAdams. Isso. E o Ryan Gosling. Isso, Ryan Gosling. Pronto, isso, falei o loirinho. Chegamos, Diário de uma Paixão. Eu Tá acho Eu lindo. confundi o elenco ali, mas esse filme é bem legal. É. E ele tem um final bem bonitinho. É. Esse filme Ai, bem E é bonitinho.
toda uma vida em família e em relacionamento, né? Então, não, esse filme ele pode ficar ali elencado entre os principais, assim, sobre relacionamento. Eu acho que ele é do top 5. A gente vai fazer depois um top aqui final, talvez o top 3, né? Pra falar de filme de relacionamento. Vamos mas fazer. ele tá no top 3. Eu não tava preparada pra isso. Tava preparada? Vamos, tem a lista aqui, a gente fala sobre ele. Esse é o seu filme favorito sobre relacionamento. É um dos favoritos. É porque a gente vê bastante que me veio à mente assim, agora. Na verdade, assim, esse filme, ele é baseado numa obra do Nicholas Sparks, né? O Nicholas Sparks, ele, quando fala de relacionamento, às vezes, ele é um pouco fantasioso demais, né? Mas eu assisti esses dias que eu não vou lembrar do nome também. Sabe quantos filmes ele já fez? Gente. Sabe quantos filmes tem de livros do Nicholas Sparks? Eu já escrevi sobre isso também. É uma maquininha, 12. Né? Bah. É uma São maquininha. 12 filmes que derivam das obras de Nicholas Sparks. É muito filme, né? Fora todas as outras obras que ele tem que poderiam ser filmes também. Querido John também é dele. Que também é um filme sobre relacionamento muito próximo. É uma carta, né? O lance da carta. É uma carta também. Muito próximo de Diário de uma Paixão, inclusive, eu acho a história contada. Mas pra mim, o filme dele que tem a maior carga emocional, assim, sem dúvida, é esse, assim. E eu acho que ele fica num nível um pouquinho maior de qualidade técnica também do que os outros filmes baseados em obras do Nicholas Sparks. E eu não sei se é porque é Ryan Gosling, Rachel McAdams, que eram atores que estavam crescendo naquela época. Mas é uma produção muito bonita. E pode ser outro diretor também, né? Porque a gente tem diversos estúdio, filmes né? ali, outro estúdio, então muda também um pouquinho contando a história, né? Mas eu acho ele uma produção muito bonita, assim, e o que é muito legal é isso que tu falou, porque ele pega vários momentos da vida de um casal, né? Quando eles se conhecem adolescentes, depois um pouquinho mais velho, aí eles são separados porque as famílias não queriam, tem todo uma carga, né? Mas é uma abordagem muito usada em filmes sobre relacionamento. Aqui a gente tá falando relacionamento casal, né? Que relacionamento poderia ser, sei lá, This Is Us, né? De família ali e tal. Mas eu acho, a gente até conversou sobre isso. É uma ótima dica de This Is Us também, é uma série, tá, gente? Mas eu acho que eles abordam muito, a gente até falou, tipo, Titanic, são vários filmes que a mocinha vinha de família com muito dinheiro e o Jack ali, o Leonardo DiCaprio, era a ralé do negócio, e essa mesma pegada desse filme, e aí eles enfrentam isso de alguma maneira, porque o romance vive, porém, esse filme mostra um negócio legal que depois, o Noah, né, que é o personagem, ele acaba, né, ficando um cara bem, assim, financeiramente, e aí depois, nesse momento, eles se reencontram. Isso é que é legal. Tipo, no Titanic a gente dá aquela virada de chave, né? Isso é muito legal mesmo. E uma coisa que eu acho legal também nesse filme é como porque quando a gente fala, na maioria das vezes quando a gente fala de filmes de relacionamento, quando a gente fala de filmes românticos, o foco é a mocinha. A trajetória da mocinha. Igual no Titanic, o filme é muito mais sobre a Rose do que o Jack. Sobre o Jack. Apesar de que foi o ano do DiCaprio, né? Que teve todo aquele boom em cima dele, mas o filme é muito mais sobre a Rose. Exato. Tanto que a Rose vive e o Jack não, né? Mas, e nesse filme não, nesse filme tem muita carga emocional em cima do... É Noah o personagem do Ryan Gosling? Tem uma carga emocional muito grande em cima do Noah. O que o Noah está passando também pra fazer aquele relacionamento acontecer, né? Porque, se eu não me engano, ele vai pra guerra, tem alguma coisa assim. Primeiro, tipo assim, ele já é um cara que ele cuida do pai dele. Então, ele já construiu esse personagem, tipo assim, que ele vai ser um altos pai, né? Um negócio assim, aquele maridão. Então, ele cuida do pai dele, ele vai pra guerra, ele volta, ele perde um amigo na guerra. Tem todo um drama em cima dele, ele vai enfrentando várias batalhas, assim. E ela sempre ali, né? Ele sempre com ela ali no background. Sempre tendo um relacionamento que, mesmo que a distância, ela tá sempre presente, vamos dizer assim. Ela chega a casar com o Ciclope nesse filme, que ela também ela casa com ele, ela casa com ele. Sim. Um relacionamento com o Ciclope. O lance é o seguinte, ele tem um lance lá de uma casa que o pai dele ajuda ele a comprar, daí o pai dele... Uma casa maravilhosa. Isso. Nossa, aí ele reforma toda a casa. A direção de arte desse filme me chama muita muito atenção, boa. porque é muito bonito. Aí ele anuncia essa casa pra vender. Tipo, o pai dele morreu e tal. Ele fica ali meio, né? E aí ela, já casada com o Ciclope, vê o anúncio no jornal dessa casa pra vender. E aí eles se reencontram. O Ciclope, gente, é o James Marden, sabe? Porque é o Ciclope vai ser sempre do X-Men. A gente não tem como, né? Eu não consigo nem... Ele virou, tipo, o personagem virou o nome do ator. Sim. Eu vou falar de outro filme aqui agora. Vai puxando os filmes que eu acho bem legal, que fala muito sobre essa dinâmica de relacionamento, que é o filme Separados pelo Casamento. Sim, ele que é esse que uma comédia.
Ah, não. Não, esse é com a Jennifer Aniston. Tá. E o... É Vince Vaughn, eu acho, não? Ah, Vince Vaughn, lembrei qual filme é, tá. Porque tem muito com um nome parecido, Eles né? são casados há muitos anos. Vocês já devem ter assistido, Sim, eu tô... Fale-me mais, Foi o filme que a mais. Jennifer Aniston e o Vince Vaughn se conheceram, né? Logo depois que ela separou do Brad Pitt, né? Isso, exatamente. Foi depois dessa época. Foquinha. Esse filme, eu acho ele muito legal, porque ele conta já da parte do meio de um relacionamento pro final, né? Mas ele é uma forma engraçada de trabalhar com isso. Eu não consigo lembrar do final do filme, vamos só dar um spoilerzinho aqui. Eles se separam no final do filme e depois de um tempo eles se reencontram e conversam. E acho que poderia ter vindo um filme 2 aí que eles podem se reencontrar, porque eles aprenderam pelo casamento. Voltaram a se unir pelo casamento. Mas é uma forma de comédia que eles fizeram, comédia romântica, vamos dizer assim, que trabalha com fatos muito sérios de um casamento e eles fizeram de uma forma mais descontraída, né? Por que as pessoas às vezes deixam chegar naquele meio, né, daquela forma, assim, eu acho que o filme trouxe muito essa E são poucos filmes que retratam isso, né? São de como conseguimos chegar nesse ponto. Isso. Né? São poucos filmes, porque geralmente as histórias, elas são ou muito românticas, ou muito dramáticas, ou muito... ou comédias mesmo. E esse não. E esse é bem dia a dia. Esse é vida real. Raiz, assim, vida real. Esse é um filme que ele coloca uma mesa de sinuca na sala. Esse mesmo. Mas eu acho que ele não tem comprometimento nesse casamento. Adoro. Eu acho que ela tá no casamento e ele tá no oba-oba. Ele quer os amigos, ele quer aquela vida que eles tinham antes, né, do casamento. Sim. Por isso que o casamento separou eles, né? Porque ele queria continuar. Eu acho que, eu ela concordo contigo. tomou a decisão correta. Mas é muito legal esse teu ponto de vista, porque é isso que a gente tá falando, assim, de mostrar o que é vida real. Quantos relacionamentos, sei lá, o que se vê no cinema, tipo, nossa, se apaixonam, igual o que a gente tava falando ali antes do Diário de uma Paixão. São separados pela vida e tal, mas muitos relacionamentos são separados por falta de esforço, por comodismo, por falta de relacionamento mesmo. As pessoas entenderem que se elas estão casadas, elas precisam se comprometer com a outra pessoa também, não é mesmo? A gente fala bastante disso. Eles que quando tu assina o contrato de casamento, é um contrato. Quando tu assina aquele contrato ali, tu tá abrindo mão de algumas coisas. Tu tá adquirindo outras, digamos assim, né? Mas tu tem que entender que a tua vida não vai ser igual como era antes. É um fato. Tudo bem eu puxar um filme que não tá na listinha? Por favor. Porque a gente também fala sobre isso lá de relacionamento na questão de filhos, né? Porque às vezes o casal tá tudo bem e aí tem o filho e normalmente o homem quer continuar tendo a vida que ele tinha como... Você tem uma filha de quantos anos mesmo? 7. 7 anos. Já tá grande, adora. Tá grandona. Tá grande. Enfim, aí o cara normalmente quer continuar aquela vida, né? E a mulher ali assume todas as responsabilidades do dia a dia. E aí vem pra aquele filme que é o Papai é Pop. Papai é Pop, que é brasileiro. E filme também maravilhoso. Também é de relacionamento, mostra ali o dia a dia da família, eles têm o bebê, o cara não quer, não assume. Ele demora pra entender. Porque, tipo assim, quando tu tem um filho, é a mesma coisa, né? Normalmente tu planeja ter um filho. Não é regra, mas tu planeja. Quando tu planeja, é o mesmo esquema ali. Tu tá, eu vou ter um filho, então eu não vou mais ter tanto tempo pra jogar o meu videogame. Pelo menos por um período ali, tu vai ter que ser super presente, tanto quanto a mãe. Só que o que a gente vê e nesse filme relata muito que a mãe, ela do nada, ela vira mãe, porque ela, né, pariu o filho ali, e o pai, ele não quer ser pai. E aí ele demora um pouco pra essa ficha cair. E aí acaba com o relacionamento. Que é mais ou menos a história dos separados pelo casamento. Ali não tem filho, não tem né? filho, mas também caiu numa rotina que eles não conseguem conviver entre eles. Mas o Papai é Pop, ele fala de um assunto muito sério, na minha opinião. Que é isso que você falou. O cara tá preparado pra ser pai, mas ele não tá preparado pra ser pai. Isso. E o Piangers, que é o autor do livro que derivou do filme, ele é um cara que tá trabalhando com esse assunto no Brasil hoje, falando desse tipo de coisa, porque pai não é só
ir lá e fazer o filho e depois Isso. pagar, se a pessoa se separa, porque muito casamento termina por conta também disso, né? Por conta de terem um filho e não se relacionam melhor. E o Piangers defende isso. Você tem um filho, gente, passe tempo com seu filho. Ele também é um relacionamento, passa tempo com a sua família, né? Isso é importante também para as pessoas. A família é uma das coisas mais importantes da nossa vida, eu né? acho legal, quando a gente engravidou na época, né, a gente foi nesse lance de planejar, ter filho e tal, e na época, por exemplo, quando nós engravidamos, né, por exemplo, eu já não podia beber durante um tempão, eu não bebi também. Era bem assim, tipo assim, pô, a gente tem que ser parceiro, porque senão fica cada um numa vibe, entendeu? E eu dei exemplo da bebida, porque às vezes tu vai estar em casa, tu quer tomar uma taça de vinho. Aí os dois tiveram um dia estressante, eu vou lá e tomo um vinho, daí eu dou uma relaxada e ela não. Aí tu já começa a criar uma certa distância. Pode parecer besteira, mas é assim que começa. Mas é nos pequenos detalhes, É. né? É nos pequenos detalhes. E isso é relacionamento. Eu vou falar de um outro filme aqui, puxando o assunto sobre relacionamento também, que um esconde do outro. Senhor e Senhora Smith. Aí, que falando em Esse se é conhecer... um filme classicão. Foi a de partir Angelina daí, né? Jolie e Foi a Brad partir Pitt. daí que eles... Que eles começaram um começaram o relacionamento na vida real. Esse filme vem antes dos Separados pelo Casamento, porque foi o que separou o Brad Pitt. Esse filme vem antes verdade, dos verdade. Separados Mais pelo uma Casamento. fofoquinha. Só pra contextualizar. Pra contextualizar, quem não sabe toda a história, Brad Pitt e Jennifer Aniston tinham um relacionamento e terminaram esse relacionamento. Eu acho que não tem uma pessoa, não não tem uma pessoa que tava viva nessa época que não saiba disso, né? Porque foi um bafão. Foi muito falado. Foi um bafão. Eu amava Jennifer Aniston, eu fiquei tão triste. Ai, todo mundo. Eu acho que ela veio de Friends, ela tinha, né, todo um público que acompanhava ela, né? Aí a parte, o ponto de vista, né, do homem, eu não tinha esse apego por ela. Porque, assim, eu nunca fui o público de Friends, nunca fui. E a Angelina Jolie tava... Era o ápice, era referência de beleza e tal. Quando eles... começaram ali, tipo assim, o Brad Pitt era referência de beleza masculina e a Angelina Jolie, eu pensei, tá, o casalzão, acabou. Eu não fiquei com essa coisa de, sabe? Olha a impressão. Mas eu também não tinha essa coisa com a Aniston. Quando eles gravaram o filme, mas o que eu quero trazer aqui sobre o filme Relacionamento é a mentira. Porque cada um deles tinha uma vida dupla. Isso. Né? Pra quem não assistiu o filme, spoiler, passa essa parte. Quem não quer ter spoiler. Esse é o plot do filme, na verdade. Eles tinham uma vida dupla, cada um era um assassino de aluguel. E aí, eles não sabiam que era um assassino de aluguel até um ter que matar o outro por, né, desencargos. Sim. Não, mas é altos filme. Mas numa pegada bem mais... Mas esse é muito mais fantasioso, né? É muito caricato, né? Porque... uma vida como a deles, não tem como esconder. Mas olha aí como o cinema mudou a vida dos dois. Nossa, Gente, mudou eles tiveram depois... quatro, na verdade, Dos quatro, né? porque eles tiveram um relacionamento depois e vários filhos. Angelina Jolie e Brad Pitt adotaram crianças juntas. E Jennifer Aniston fez o quê? Casou também, né? Ela casou com o Vince Vaughn, depois ela casou, ela namorou o Vince Vaughn, depois o John Mayer. Ficou um tempão com o John Mayer. Ficou um tempão com o John Mayer. Quem mais? Uma galera, né? Uhum. Foi massa. Foi massa pra Aniston também, né? Eu Foi legal, ela viveu várias experiências. Agora tem um boato que parece que eles meio que estão sendo vistos juntos. De assim. novo? Uhum. Eu acho bonitinho. Né? Eu sou Team Jam. Tem outros casais aí do mundo que foram Ben Affleck e Jennifer Lopez, que no caso tiveram um relacionamento. Inclusive, ela é uma atriz que fez vários filmes também sobre essa questão do relacionamento. Casa Comigo. Românticas, né? E ela fez a sogra Casa com ela? Comigo. A sogra, eu ia falar dele agora, por isso que eu puxei o assunto. Bom. A sogra. Porque a gente tem que lembrar que o relacionamento não é só o casal, é verdade, né? E quando você casa com alguém, vem toda uma bagagem, né? Isso. Por isso que eu puxei assunto de Jennifer Lopez. Eu ia falar sobre a sogra. Ela é uma das atrizes que mais faz esse tipo de filme, assim, sobre relacionamentos. Ela fez Casa Comigo recentemente. Tem agora um novo dela da Amazon também, que é... Se eu não me engano... Vou buscar o nome aqui e já falo pra vocês. Da Ferg, né? Isso, ele mesmo. Acabou de estrear na Amazon. Tá Acho que eu não... Tá imposto pela cidade inteira esse filme, tá? Gente, eu não anotei aqui na minha lista. Mas tá tudo certo. Depois a gente põe nos comentários. Depois eu coloco nos comentários. E tem outro que eu queria falar, que era da Julia Roberts, que nós falamos dela aqui já, que é o Ingresso para o Paraíso. Esse conta, né, George Clooney e Julia Roberts. Eles
são um casal separado que se encontram numa Ele é bem ilha. recente, né? Bem recente, é do ano passado. Eu já ia... Para o casamento da filha. Esse eu não vi, eu tava mas eu esperando assisti. pra, assistiu, não. eu tava esperando pra dar o gancho pra Jo, que eu tinha certeza que ela não ia saber do que. Daí eu ia falar, aquele que a menina vai viajar, a filha deles. Aí, ó. O que vocês acham desse relacionamento também do casal eu- ali com a família? Deles ou do relacionamento da filha, que é um... Só pra contextualizar, eles já estão separados. Já no estão filme. separados. Eles começam a filha separados e vai assim. casar, Eles e têm vão pra ranço um ilha. do outro. É. Eles não podem se ver. separados há muitos anos e isso aí, não podem se encontrar e eles vão pro casamento da filha. Por isso o reencontro. Ele é um filme legal, mas é um filme que com 3 minutos tu sabe o final. Ah, mas, Fato. mas comédia daí, romântica é isso, assim. é só pra tu embarcar Você na espera ideia. aquele final, na verdade, você quer Você aquele quer final. aquele final. né? É. Sim. E é legal esse filme, inclusive, Que quando eles ele voltaram, termina. né? Eu não assisti o filme, então eles voltaram. Voltaram. Voltar. Tipo assim, no pós-crédito tem várias cenas e aí tu vê que eles se divertem gravando. Não sei se tu viu depois, Sim. assim, mas... Nossa, a cena deles, assim... O George Clooney mesmo, ele fica zoando todo mundo o tempo todo, assim. E tu vê Ele que... tem cara de ser essa pessoa. Eu E tu vê acho. que os outros atores, assim, né, que estão começando agora... Acontece alguma coisa, alguém derruba um negócio, fico esperando que ele vai ter uma reação. Ele olha e já começa a detonar zoando, assim, rindo e tal. Então é um filme bem... Deve ser, é um filme leve, né? É um filme assim, ele fala sobre o relacionamento dos dois ali que estão separados, mas se gostam ainda. Mas ele é um filme leve, ele é um filme que traz uma comédia e tal. Esse foi um dos filmes surpresa do ano passado, assim, pra mim. Porque tava todo mundo, a Julia Roberts não faz filme grande há muito tempo e tal. E aí ela veio numa produção de streaming e veio com o Ingresso para Eu o lembro Paraíso com o George Clooney, Eu lembro né? quando a gente gravou, a gente já falou, tá pra sair um filme Falou desse agora filme, e tal. uhum. E aí a gente viu depois. Eu acho um filme bem ok, assim, mas é naquela vibe Sessão da Tarde, né? É um filme que tu vai pegar uma pipoquinha ali, vai passar o tempo e tu vai... Que é diferente desse filme que eu vou trazer pra vocês aqui, que eu espero que todo mundo tenha assistido, que é a Amizade Colorida. Com o Justin? Com o Justin Timberlake e a Mila Kunis. Uhum. É o filme do espirro. Não pegaram lembra? a sacadinha do A espirro? Aline também não tá lembrando, mas é aquele filme que eles são melhores amigos e começam a ter um eles relacionamento não são melhores colorido. amigos, eles são colegas de trabalho. Colegas de trabalho que viraram amigos, né? É. Então, o que vocês pensam sobre esse tipo de relacionamento? É legal? Não é legal? Só acontece no cinema. Esse é o cinema, eu- relacionamento. Eu fiz a piada do espirro porque ele fala, quando eles estão ali, ele chega no finalmente dele, no ato, ele diz que ele sempre espirra. Então, de vez em quando ele tem umas né, no filme ele tá ali com a menina, ele dá uma espirra. Não, tô brincando. Tem essa... Tem, é comédia também, é comédia romântica. Eu acho que esse tipo de amizade em filme rola, mas na vida real, ou a amizade acaba rapidamente... E vira relacionamento. E vira relacionamento, ou vai cada um pra um lado. Tu não consegue manter uma amizade assim, no meu ponto de vista. Não. Que foi o que aconteceu no filme, né? Porque no final eles fazem um flash mob maravilhoso e ele reconquista ela, né? Mas ali foi todo um bolo, né? Porque, Foi. tipo, eles se conheceram por causa de trabalho, daí eles ficaram mais ou menos amigos, porque também quando eles começaram a transar, eles não eram tão amigos. Não. Né? Eles eram colegas de trabalho, como você falou ali, Isso. né? Mas Aí assim, viraram parceiros, só parceiro de crime, né? Entre aspas, pra quem tá no Spotify. E aí, de repente, começou a surgir um interesse amoroso. É um bolo de tudo, né? As chances disso dar certo na vida real, pra mim, é de 1%. Também concordo com isso. É porque assim, em algum momento, esses dois, hipoteticamente, se eles continuassem amigos e ali só transando, digamos, continua uma amizade, em algum momento alguém vai se relacionar fora dali. Com outra pessoa, E né? aí, Exato. aí tu não tem como manter isso. Como é que tu vai chegar na tua atual namorada e falar assim, eu tenho uma amiga aqui que a gente... Né, tinha uma prestação de serviço. Mas hoje é até... Adorei a prestação de É. serviço. Mas hoje é até meio comum o que acontece? Ter os trisais. Ah, sim. Comum não, né? Vamos dizer que tá... Não, mas tá popularizando, Tá sim. popularizando Tá. mais também. Não lembro de ter um filme que seja um hollywoodiano aí, um blockbuster sobre esse assunto, mas a gente tem alguns filmes alternativos que falam sobre esse tipo de relacionamento. E aí entra na questão da traição, né? Que tem muito filme aqui na nossa lista que fala sobre isso. Um deles é Sexo Sem Compromisso, também Mas na mesma pegada da Amizade Colorida, mas ali também fala profundamente sobre os relacionamentos. Mas um trisal nunca é uma traição, porque um trisal é um acordo, né? Vamos só deixar Sim, isso, se né? tiverem em comum acordo. Mas e na traição? Eu queria jogar pra esse gancho aí.
Vocês assistiram Sexo Sem Compromisso? Sexo Sem Não Compromisso é lembro. do Ashton Kutcher com a Natalie. Eu ia falar nesse filme, mas eu não tinha me ligado que era o mesmo Esse que era esse filme que tu tava falando. Pois é, esse é um filme já... Eu acho bem parecido até a pegada do Justin ali. Ela trabalha no hospital, acho, Trabalha né? no hospital, ela é médica. E aí eles começam ali e aí chega um momento que eles, não vai rolar mais. E aí o filme começa a desenrolar. Eu não sei... eu não sei, eu sou um pouco mais antigo pra essas coisas, assim, sabe? Eu acho que o relacionamento tem que ser mais... Esse filme eu sou bem cética com ele também, assim, bem... Mas eles têm um acordo, né? Eles têm um acordo, mas aí eu vou dar minha opinião, já que eu também discordo do acordo dele. Eu sou bem cética com isso também. Pra mim é 1 e 2 e tá bom. É que esse acordo entre eles volta um pouco no que eu tava falando ali, que nunca vai ser 50%, 50%. Tu vê que num primeiro momento ele tá mais 70% e ela 30%, porque ele quer uma coisa a mais, ela assim, dá uma segurada, eu te falei que não era isso aí. E aí é o começo do fim, né? Como é que tu vai manter uma coisa que cada um quer uma coisa? Que os dois não estão comprometidos. Isso. Porque nesse filme mostra claramente essa dinâmica. Ele tá mais comprometido do que ela no começo ali. E depois ela entende que ela ama ele também. Sim, mas ela demora um pouco pra ficha cair. Vai só lá pelo final do filme. Sim. Spoiler não tem, né, gente? Porque o filme é de 2011. Então, se você não assistiu ainda, fica a dica aqui. Tem um filme que tem uma pegada mais ou menos por esse lado, só que agora eu não vou lembrar o nome, que é... Talvez eu falando assim, tu consiga lembrar, que é um cara que trabalha no bar... E ele também tem uma amiga e a amiga vai se apaixonando por ele e ele fica dando dicas pra ela. Ele não está tão afim de você. Esse filme aí. Esse filme tem vários atores famosos. Sim. É que esse filme... É que eles não eram famosos nessa época. Tinha Bradley Cooper, tinha Ben Affleck, não, tinha sim. Então, Ben Affleck e Jennifer Aniston nesse filme já. É um filme de várias histórias paralelas, assim. A principal é com a Jennifer... Ai, meu Deus, o sobrenome dessa Jennifer... Connelly. Jennifer Connelly. Não? A Jennifer Connelly... Peraí que eu vou buscar aqui os nomes dos atores. A atores. Jennifer Connelly é a que tava reformando a casa. É Jennifer, na verdade, a protagonista do filme. Eu não lembro. Jennifer é alguma coisa. Separados pelo casamento. Vamos consultar ele o oráculo. não está tão afim de você. Desculpa. Ele não está tão afim de E são várias histórias paralelas de relacionamentos. Isso. A protagonista do filme, ela é alguém que tá sozinha, né? Nunca consegue encontrar ninguém. E aí o Justin Long, que é o cara do par, que vai dar as dicas pra ela. E na verdade ela tá se apaixonando por ele ali, né? Eu peguei o gancho porque, parecido ali com outro filme que a gente tava discutindo, ela fica numa vibe achando que eles fazem uma festa, ela fica de host na festa e tal. Ela acha que ela já tá tendo isso, ela acha que... exato. Desculpa, eu meti na mesa aqui. Ela acha que é tipo a primeira dama da festa ali, daqui a pouco o cara, obrigado pela ajuda, falou. E fica com uma outra menina, assim. É Jennifer mesmo o nome dela. Jennifer, né? Jennifer Goodwin. Isso. Eu gosto desse filme. E ele mostra várias dinâmicas de relacionamento no mesmo filme, que depois, lá no final, é aquele filme estilo Creed, assim, que vai mostrando várias histórias e tal. Não, é bem... Ele é a levada do Simplesmente Amor, né? Mas Também. ele é mais sobre os problemas mesmo do que sobre as histórias românticas. Tem uma história que eu acho sensacional ali, que é da Jennifer Aniston e do Ben Affleck, que ela quer casar, eles já estão no relacionamento. Quer isso, eu lembro. Já moram juntos, já tem um casamento. Já são praticamente casados, né? Já tem um casamento. E ele não quer oficializar de jeito nenhum. Porque lá é muito importante isso, né? Porque aqui a gente considera que se tu mora junto, tu é casado, né? Pra eles tem que ter o anel, né? Ritual, o ritual. Mas ele, senão, que na cabeça dele o relacionamento já é sólido a esse ponto. Tanto que acontece lá um lance que, eu não lembro se é o pai dela, alguém passa por uma situação difícil lá. Isso, ela vai pra casa dos pais. Isso, e aí ele chega lá e um monte de louça na pia, os caras só tinha cerveja, ele vai lá lavar a louça. Porque pra ele já faz parte daquela família. Pra ele, o oficializar ali, a aliança no dedo, era o menor só que pra ela aquilo era muito importante. Pra ele, mas pra ela é muito isso. E o que eu acho legal nesse filme é justamente isso. É como você tá tendo visões diferentes do teu relacionamento, de como na tua cabeça uma coisa funciona, na cabeça do outro funciona de outra forma. E a importância da comunicação também, né? Sim.
Porque, Total. nossa... Eu acho que o relacionamento hoje... A Jess tá tão emocionada. Eu tô tão emocionada que eu cheguei a chorar. Não, gente, é só uma alergia tranquila. Mas eu acho que o relacionamento hoje, assisto bastante os filmes do canal de vocês, assim. Ele é doação. É isso. Ele é muita doação Isso. dos dois lados, né? Pra você manter... Eu tenho um relacionamento longo, assim, então... Venci na vida em alguma coisa. Venci na vida. E eu acho que pra você ter um relacionamento de qualidade, né? Porque você também cresce com o outro. Você tem que se doar. Tudo que você faz com doação, com amor, aquilo ali floresce, né? É aquela história de regar o jardim mesmo. Então, ali a gente vê isso, né? Ele tem um amor por ela. E ela às vezes não reconhece, porque olha o jardim do outro, o outro tá mais verde e tal. É que ela se preocupa mais com a simbologia ali do que com o que tá acontecendo dentro da casa dela, assim. Com o sentimento, né? É porque em todos esses filmes a gente tem ali uma pessoa com o seu ponto de vista, que não tá enxergando o que tá acontecendo em volta, né? E assim, como tu falou ali, como a gente fala bastante, os dois têm que se doar. E os relacionamentos que dão certo no final de todos esses filmes é quando todo mundo ali percebe, não, realmente, dá pra fazer dar certo se eu ceder e ele também ceder. Aí é quando tem o final feliz. E aí é quando tem o final feliz. Concordo muito com vocês. Eu acho, Aline, que a gente vai precisar convidá-los novamente pra fazer a parte 2. Porque a gente não venceu a lista, com certeza. E é um assunto que rende demais, muita coisa. Né? Então já vai ficar o convite aqui pra parte 2. Queria que vocês elencassem aí qual é o filme. Então vamos fazer um top 3 aí dos favoritos de vocês. Vamos falar só o favorito? Então, Fala, favorito então. Só o favorito nessa área de relacionamento. Qual que é o filme que vocês acham? Nossa, esse filme tocou ali no interior da pessoa. Eu acho que é aquele que eu falei no começo do... Diário de uma Paixão. Diário de uma Paixão. Eu vou ficar um pouco em cima do muro nessa, porque são tantos filmes, assim, que a gente vê, série também. Eu não quero me comprometer com um filme, porque depois eu vou lembrar e eu falo, não, mas esse aqui era melhor, cara. Mas esse filme que a gente acabou de falar, por exemplo, eu gosto bastante, tá? Ele não está tão afim de você. Tu vê, eu comecei falando lá do Cidade dos Anjos, que era uma coisa a mais, né? E agora a gente trouxe um filme com várias realidades acontecendo ao mesmo tempo, que pra mim eu sou mais do ponto de vista ali da vibe do Ben Affleck. Eu acho que o relacionamento... É o dia a dia, é o que vai acontecendo e não a simbologia de uma data específica. Enfim, eu sempre falo pra Jo que o meu ponto de vista de felicidade é que, tipo assim, tu vai viver na tua vida vários momentos de felicidade e as pessoas ficam procurando a felicidade plena que não existe. Não existe. Então, exatamente. Né, mas sejam felizes, tá? Não é que a felicidade é que a gente... Procurem os momentos. Exatamente, nós temos vários momentos de felicidade, mas isso que você falou. Eu tenho uma dia definição a dia, boa. Né? Pra mim, a felicidade é quando tu tá num lugar e não quer estar em outro. Ótimo. Saca? Tipo assim, tu tá aqui, tu quer estar em algum outro lugar no mundo nesse momento. Não, cara, eu queria estar aqui, ponto. Tu tem que reconhecer que tu tá num momento feliz. Acho que a gente pode encerrar o episódio. Acho que a gente pode encerrar o episódio. Eu ia te perguntar qual era o seu filme favorito desse tema. O meu, na verdade, é um filme que eu acho que aborda muitas questões de relacionamentos. É um filme que tem uma traição também, que eu acho muito legal, que é um filme nacional chamado A Deriva. A Deriva, eu já assisti também. Eu acho esse filme muito bonito, um filme muito poético, de várias formas, assim. E aí tem eu esqueci o nome do ator, ele é um francês. E ele é casado com a Deborah Bloch no filme. E ele tá tendo um caso com uma atriz que tá nascida. Eles estão numa casa de veraneio da família nos anos 80. E aí ele tá tendo eles têm 3 filhos, 2 filhas, 1 filho. E aí, paralelo com isso, ele tá tendo um caso com uma atriz e ele tem um negócio que tu vê, assim, que o que ele tem... Ele não tá traindo a esposa por trair, ele tem um negócio que é muito de conexão, que é muito quente com a atriz, mas ele tem uma família. E essa nem é a história principal do filme, não era pra ser. A história principal do filme é sobre a filha adolescente deles, que é a Laura Neiva que faz, bem no início da carreira ali. E ela também tem os relacionamentos dela ali no filme, mas essa história do casal ali, ela acaba roubando um pouquinho mais a cena e de como a Deborah Bloch lida com tudo isso também. Sim. É um filme muito bonito. Eu vou procurar. Muito bonito. A Deriva Nacional. É 2010, 2011. Nessa início da década de 2010 ali, bem no início. Um filme muito bonito. Muito bonito. Eu vou deixar pro episódio 2. Não vou falar meu filme agora. Não! Deixou o gancho. Quem tava esperando Vou deixar por o gancho, vou deixar pro Senhora episódio Jessie Lodge surpreendendo cada vez mais, senhora. Porque eu quero pensar um pouquinho melhor. Eu tenho 2, igual o Marcos falou aqui, então eu vou pensar um pouquinho melhor. Mas Diário de uma Paixão é um dos meus top 3, com certeza. Eu acho que é um filme icônico nesse
nesse tema de relacionamentos aí. E vou agradecer, então, a presença de vocês dois. Obrigada por participarem aqui conosco. Obrigada. Voltem para a parte 2, que logo em breve a gente vai ter. E vamos deixar aqui, depois, na descrição, todos esses filmes para vocês poderem assistir, quem não assistiu ainda. Linkzinho do canal deles também vai estar aqui. Vocês vão Pitacos poder do achar Casal. todo mundo, tá? Gente, Obrigada. obrigada mesmo por terem topado, por terem falado desse assunto, né? Vocês já falam abertamente, mas sempre quando a gente traz outras histórias, é sempre mais difícil. Então, obrigada É legal por terem... poder dar o nosso pitaco em outros Ah, relacionamentos. adorei! Obrigada pelos pitacos, então. Obrigada, gente. Obrigada, Até gente. o próximo episódio, Até o até a próximo. parte 2, então.